Senhor, igreja. Quem quer ouvir a palavra do Senhor hoje? Quem quer ouvir? Quem está aqui? Amém, glória a Deus. Então, que todo mal contra a minha vida e contra a tua vida caia por terra em nome de Jesus. E que toda a palavra de Deus produza em nós frutos de arrependimento e transformação de vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que está no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios 6, versículo 10. Então, a palavra, eu vou ler o primeiro versículo e eu peço que a igreja, cada um dos irmãos, lê um versículo. Assim a gente vai estar participando também desta palavra, amém? Então, vamos lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no... Em quem, irmãos? Não ouvi. Em quem? Amém. E na força do seu? O 11... 12. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça. 15. Calçados os pés da preparação do evangelho da paz. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. 17. 18. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmãos? Podeis assentar. Então, a palavra do Senhor aqui, nesse capítulo 6 de Efésios, ele vem nos ensinando que é para nós nos fortalecer, igreja, na nossa sabedoria. É isso? No nosso dinheiro? Aonde, irmãos? E na força do seu poder. Amém? Amém, irmãos? Então, é na força do Senhor. É no Senhor que nós devemos nos fortalecer e na força do seu poder. Porque, irmãos, nós precisamos estar firmes, fortalecidos no Senhor. Por quê, irmãos? Quem pode me responder? O que diz a palavra? Porque tem ciladas do inimigo para nossas vidas, né? Ele fala o quê? Para a gente nos fortalecer, porque o inimigo, ele prepara ciladas. Ele diz aqui, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Então, em todo o tempo, irmãos, nós estamos sujeitos às ciladas do inimigo, porque a palavra está nos ensinando que ele está sempre preparando alguma situação para que você possa cair. Porque a Bíblia diz o quê? Que ele veio para matar, roubar e o quê? Destruir. Então, ele não quer ver você em pé. Ele não quer ver você na presença do Senhor. Então, o inimigo ele está sempre procurando preparar ciladas para que a gente caia. Mas, em nome de Jesus, nós vamos nos permanecer em pé, porque nós estamos nos fortalecendo em quem? No Senhor Jesus. Amém, irmãos?
E por que mais a palavra está nos ensinando aqui que nós devemos nos fortalecer? Por quê, irmãos? O que diz a palavra? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a palavra nos ensina que temos que nos fortalecer, porque é uma batalha espiritual, é uma guerra espiritual. Então, nós temos que estar com a nossa fé firme no nosso Deus. E ele fala aqui também que nós temos que estar fortalecido no Senhor, porque existe dias maus, né? Então ele fala aqui, ó, para que possais resistir o dia mau. No verso 13 está falando que tem as ciladas do inimigo e também tem o quê? O dia mau. Então o dia mau, ele vai chegar tanto para nós como para qualquer outra pessoa, cristão ou não cristão, o dia mau vai chegar, certo? Porque nós estamos aqui neste mundo, e como já foi cantado aqui, além do Rio Azul, nós vamos ter somente descanso, não haverá noite, é só lá no céu, mas aqui nós estamos sujeitos ao dia mau, como nós passamos um tempo atrás, né? Quem diria que nós íamos passar pela Covid, né? Chegou o dia mau, não somente no Brasil, mas em todas as nações. Então, o dia mau, ele chega, tanto para mim como para você. E a palavra, ela vem nos ensinando o quê? Que nós devemos nos fortalecer no Senhor para a gente resistir esse dia mau. Então, é só na força do Senhor que nós vamos resistir e permanecer firme na força dele. Então, nós temos que buscar o Senhor. E também ele vai falar aqui nesse verso que nós temos que fortalecer no Senhor, por quê? Para depois de tudo a gente acontecer o quê? A gente ficar inabaláveis, firmes, né? Diz aqui. E depois de tudo, ter vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. Né? Uma pessoa que não se abala, o vento vem, né? A situação vem, o dia mau vem, o inimigo prepara a cilada, mas você vai permanecer o quê? Uma pessoa inabalável, uma pessoa firme no Senhor Jesus Cristo. Por que você vai permanecer firme? Porque você tem se fortalecido em Deus, porque é dele que vem a tua força. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus mesmo, porque a nossa força vem dele para mim e para você. E continuando aqui a palavra do Senhor, está nos ensinando que nós temos que estar sempre buscando o Senhor. E Paulo fala aqui que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. E Paulo, aqui orientado pelo Espírito Santo de Deus, começa a instruir aos irmãos de Efésios, né, para que estejam revestidos da armadura de Deus. E Paulo, irmãos, aonde ele estava quando ele escreveu esse livro de Efésios? Aonde ele se encontrava? Quem pode me responder, irmãos? Aonde ele estava quando o Espírito Santo orientou a ele a escrever sobre a armadura que todo cristão precisa ter para resistir o dia mau, as ciladas do inimigo e depois permanecer firme em Cristo Jesus. Aonde ele se encontrava? Ele estava numa prisão. Ele estava numa prisão em Roma. Então, irmãos, Paulo, ele aqui pelo Espírito Santo de Deus, preso ali, porque pregava o Evangelho, e ali naquela prisão, Paulo, ele não tinha nada, porque estava o quê? Preso, mas ele começou a observar ali ao redor dele. Quem estava na frente dele? Um soldado romano. E o soldado, ele vai para uma guerra, ele vai com os seus equipamentos, né? Então, Paulo ali, que era cheio do Espírito Santo de Deus, ele começa a analisar aquele soldado naquela prisão. E ele observa que o soldado ele está ali com o seu capacete,
ele não tinha nada mais ao redor, ele só tinha o soldado. Quer dizer, Paulo ele não perdia tempo. Em todo o tempo ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo. E ali na prisão, ele começa a analisar aquele soldado. E o Espírito Santo de Deus vai ali, dando entendimento a Paulo, no qual ele vai escrever essa carta para os nossos irmãos de Efésios, e esta carta vai chegar a todo mundo, a todas as nações, e a nós aqui hoje no Parque das Graças, e em todo lugar. Essa palavra chega, no qual todo cristão tem que se revestir desta armadura espiritual, porque, como foi lido, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, né? Mas contra as potestades espirituais. Então, Paulo ele começa a ter aquela revelação pelo Espírito Santo de Deus. E ele vai nos ensinando, ele diz aqui, para nós colocar o quê? Cingir com o cinto da verdade, né? Colocar o cinto da verdade. O soldado romano, ele se protegia dos pés à cabeça. Ele não poderia ficar vulnerável, porque se ele tivesse sem os seus equipamentos, o inimigo ia derrubar ele, certo? Mas então ele estava ali, com todos os seus equipamentos. E Paulo, ali pelo entendimento, ele vai o quê? Analisar que nós cristãos aqui neste mundo, assim como nós louvamos nesta noite, né, que aqui não é o nosso descanso, nós estamos aqui num campo de batalha. Assim como o soldado ele vai para a guerra, nós aqui como cristãos estamos num campo de batalha, é uma guerra, é uma batalha espiritual. Então eu e você precisamos nos vestir dessa armadura de Deus, tá? Se posicionado diante da presença do nosso Deus, para que possamos o quê? Resistir toda a cilada do inimigo, ficar firme, né? E resistir o dia mau e permanecer inabaláveis. Então, o Senhor vai dando essa orientação para Paulo, que nós cristãos somos soldados aqui na terra. Nós não estamos aqui no paraíso, não. É um campo de batalha. Todo momento o inimigo está preparando algo para quê? Para te derrubar, jogando coisas na sua mente. Para quê? Para ocupar a sua mente com coisas que não vêm de Deus. E abalando a sua mente, você cai. Então, o Senhor vai ensinando aqui na palavra que nós temos o quê? Primeiro, colocar o cinto, né, da verdade. Quem é a verdade? É Jesus, né? E o soldado, aquele cinto, ele serve para quê? Para proteger as partes baixas do soldado, e também era suporte para a couraça da justiça, porque a couraça, ela protegia o coração do soldado, protegia as costas do soldado também. Então, o cinto que o soldado usava, ele dava suporte para essa couraça, para proteger a vida do soldado. E também, esse cinto, ele tinha o suporte do quê? Para guardar a espada, né? Então, a palavra do Senhor fala para que eu e você, nós colocamos o quê? O cinto da verdade, que é a palavra de Deus, que o soldado ele se movia ali, né, na guerra, ele tinha suas batalhas. Então, aqui, nós, como soldados de Cristo, nós estamos nos movimentando. É no trabalho, é na nossa casa, na igreja, na família, nós estamos em movimento. Então, nós temos que estar com esse cinto da verdade, que é a palavra de Deus. Temos que estar sustentado pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Depois também a palavra ensina da armadura, que é para nós colocar o quê? A couraça da justiça. Então, como foi falado aqui, a couraça, ela servia para quê? Para proteger o coração do soldado, porque o inimigo ia atacar, e proteger também as costas. Então, a palavra fala para nós colocar a couraça da justiça. Quem é a justiça? É o nosso Deus. É não guardar coisa no coração que não são boas, né? Porque Deus é a nossa justiça. Então, temos que proteger o nosso coração. E como a gente protege o nosso coração? Salomão diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, igreja, temos que guardar o nosso coração.
estar firme no Senhor, protegendo de todo o mal. Amém? Porque fazendo assim nós vamos vencer e sermos guardados pelo nosso Senhor. E também o Senhor fala assim que é para a gente colocar o Evangelho da Paz, calçar as sandálias do Evangelho da Paz, né? Que é o quê? O soldado romano, ele usava ali a sandália, e diz, né, a história que debaixo das suas sandálias tinham pregos com pontas agudas, para que quando ele pisasse, ficasse firme ali no território da guerra. E a palavra nos ensina que é para a gente calçar essa sandália, a sandália do Evangelho da Paz. Para quê? Para que a gente fique firme no nosso Senhor. Porque o soldado, na hora da guerra, ele cravava ali no chão, para quê? Para ele não cair, para ficar firme. Então, o seu movimento, aonde você for, você tem que ser firme no Evangelho da Paz, né? Levando a paz, caminhando na paz, seguindo a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, temos que calçar essa sandália, que é o Evangelho da Paz. E a palavra continua aqui, irmãos, falando que para nós, né, para mim e para você, para todos nós, são ensinamentos do Senhor, que é para a gente colocar o quê? O capacete da salvação. Quem é a nossa salvação? Quem é a nossa salvação, irmãos? Jesus, Ele é a nossa salvação. Então, nós temos o quê? Que colocar o capacete da salvação. Por quê? O soldado, quando ele está na batalha, o inimigo, qual a primeira parte que ele vai querer atacar no soldado? Vai ser a cabeça, né? Porque atacando a cabeça, ele vai cair. Então, o soldado usava o capacete. E a palavra nos ensina o quê? Que é para nós colocar o capacete da salvação. É o quê? Para nós guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Para nós ter o quê? A mente de Cristo, irmãos. Nós temos que ser firme. Não mais os meus pensamentos, não mais aquilo que eu vejo, mas o que a palavra diz. Filipenses 4:8 diz que tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é bom, seja isso que ocupe a vossa mente em Cristo Jesus, né? Os vossos pensamentos, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, temos que ocupar a nossa mente com a palavra de Deus. Por isso que o Senhor nos ensina aqui, que temos que colocar o capacete da salvação, para que a nossa mente fique firme no Senhor. Não deixar que pensamentos que não provém de Deus, setas do inimigo, venha ocupar espaço na tua mente, porque cada pensamento que você tem, que não é de Deus, algo que você vê, que você olha, que não provém, que não está na palavra de Deus, vai ocupando territórios na sua mente, porque o inimigo, ele quer te derrubar, ele quer destruir nossas vidas. Mas em nome de Jesus, nós vamos vestir o capacete da salvação, porque é dele que vem a nossa salvação, é o nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, que possamos colocar esse capacete e permanecer firmes no Senhor. Também, irmãos, a palavra segue nos ensinando, o Espírito Santo de Deus falando conosco aqui, que é para a gente o quê? Usar o escudo da fé. Então, o soldado, ele usava ali o escudo para quê? Para se proteger das flechas. E eram flechas em chamas que vinha contra o soldado. E a palavra nos ensina que é assim no mundo espiritual. A coisa é séria, por isso que a palavra nos ensina que nós temos que permanecer firme e nos fortalecendo no Senhor, e com o nosso escudo da fé. Porque um cristão que está com a fé pequena ou sem fé, ele está desprotegido. Porque é pela sua fé que você vai ter a vitória, irmãos, né? Que vai garantir a vitória, é pela fé. Crê em Deus. Quando alguém diz que não, né, assim que diz o hino, né, a palavra de Deus diz o quê? Sim. Então, nós vamos na palavra, é pela fé. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém
da boca de Deus. Quando você vê que alguém da tua família está caído, não, em nome de Jesus, ele está de pé. Porque é Deus que liberta, é Deus que visita, é Deus que salva, é dele que vem. Então, coloca a tua fé em ação. Tem uma fé viva, uma fé firme no nosso Deus, que assim você está com a vitória garantida. Porque Jesus morreu por todos, por toda a humanidade. A Bíblia diz que ele morreu por todos, então a salvação é para todos. Agora, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, nós temos que crer que há transformação para nossas vidas, para a minha vida, para a tua vida, para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para toda a humanidade. Né? A salvação, então, temos que crer e deixar a nossa fé bem firme no Senhor, porque é ela que vai nos dar a vitória. Amém? E depois do escudo da fé, vem a espada do Espírito. Quem é a espada do Espírito? Quem é a espada do Espírito, igreja? A palavra, né? Que a palavra é para a gente usar ela em todo o tempo. Né? A espada era ali para quê? Para lutar. E a palavra é para a gente lutar, mas contra nós mesmos. Quando a gente acha que não, vamos na palavra. O que a palavra diz, o que Jesus fez por mim na cruz, ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Então, é na palavra, irmãos. É lutando, é guerreando na palavra de Deus. Então, a palavra nos ensina para a gente nos fortalecer no Senhor e nos revestir de toda a armadura de Deus. Amém? E fazendo assim, no versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica, porque por todos os santos. Então, depois que você colocar toda a armadura, que você se proteger espiritualmente, porque nós estamos aqui num campo de batalha. O paraíso é com o Pai, é lá com nosso Senhor Jesus. Aqui é batalhas. E nós temos que vigiar em todo o tempo, porque diz ali, é em todo o tempo para a gente vigiar. O soldado, ele não ficava só ali equipado, ele ficava o quê? De olho, para ver de onde vinha o seu inimigo, o ataque. Então, assim é no mundo espiritual. Temos que estar atento, vigiando. E nisso fala o quê? Em oração e súplica no Espírito. Então, irmãos, assim tem que ser a nossa vida, né? Orando, suplicando a Deus em todo tempo. Não deis lugar ao diabo, diz a palavra do Senhor, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ler a palavra, orar e buscar o Senhor. E aí diz, vigiando nisto com toda perseverança e súplicas por todos os santos. Por quê? Eu e você passamos pelas lutas, pelas adversidades. Mas nossos irmãos, em todos os lugares, em todas as nações, têm os mesmos sofrimentos. E aí diz a palavra que é para a gente orar por todos os santos, por todos os nossos irmãos, né? Está orando e intercedendo. E assim todos eles também estão orando por nós. Amém? Para quê? Para que nós ficamos unidos em oração. Somos um exército de Deus. Amém, irmãos? Então, nós vamos orar. Porque a palavra fala para a gente perseverar na oração e na súplica por todos. E eu quero pedir aos irmãos que se coloquem em pé. E assim como a palavra está falando, que é para nós orar por todos os irmãos, você vai orar pelo seu irmão aí que está do seu lado. Então, se achegue perto do seu irmão, o irmão com outro irmão, as irmãs. Se unem, irmãs, e vamos orar, porque a palavra do Senhor é união, é comunhão, a palavra está falando com a gente nesta noite. E a palavra diz o quê? Que, às vezes, você está passando por uma luta, e a sua luta está difícil, está grande,
Mas, às vezes, a luta do seu irmão está dobrada. Então, por isso que é importante um orar pelo outro, o outro ora. E assim o Senhor vai dando a vitória. O Senhor vai libertando, vai transformando, vai chegando a cada um, a nossas famílias, e nos dando a vitória no nome de Jesus. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Ore pelo seu irmão, pegue na mão do seu irmão, pegue firme, sim, creia no poder de Deus. É união, é poder de Deus. Aonde há união, a comunhão, Deus se faz presente. Interceda pelo seu irmão. Ore, feche seus olhos e ore ao Senhor.